Olá pessoal, bom dia, shalom. Que o Eterno esteja abençoando a todos de uma maneira especial e poderosa. Amém? O grande Yud-Heh Vav-Heh, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos chegando por aqui. Hoje nós vamos tratar de uma relação a Jesus como nosso Salvador. O sacrifício do Senhor Jesus, ele... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixar o microfone seu fechado um pouquinho, estou chegando agora. Então a temática que eu vou estar discutindo e falando é a seguinte: o sacrifício de Jesus só seria salvífico se ele fosse 100% homem, 100% Deus. Jesus só poderia salvar se ele fosse Deus, ou se ele poderia salvar se ele fosse homem. Como que nós obtemos como que as escrituras respondem essa pergunta que eu acabei de falar para os senhores, né? Que Jesus é o nosso Salvador, é o meio pelo qual o Pai nos perdoa, nos limpa, nos justifica. Eu acho que isso é de comum consenso na mente de todos. Mas por que o sacrifício de Jesus ele é salvífico? As escrituras ensinam que o próprio Deus se tornaria um ser humano para fazer um sacrifício para salvar a humanidade. É isso que as escrituras ensinam. É o próprio Deus que vem como uma oferta para purgar os pecados do homem, para redimir o homem dos seus pecados? Ou seria um servo? Sobre isso, fazendo uma breve reflexão, eu estarei aqui meditando com vocês em alguns temas, mas desde já eu quero convidar vocês que já estão conosco aí a permanecer, né? A estar junto e a convidar outras pessoas aí para estarem participando juntamente conosco dessa temática, né? Tá certo? Para que depois você possa conferir na sua Bíblia, ou você pode conferir agora, né, conosco, texto a texto que estaremos meditando. Em Deus, o eterno Criador, ele deu leis para que o povo pudesse obedecer. E acontece que os homens desobedeceram os mandamentos de Deus. Essa desobediência aos mandamentos de Deus é conhecido como pecado. O que é pecado? Pecar é transgredir o mandamento de Deus. Uma vez punição. Quando nós estudamos a Torá, nós vemos que Deus na Torá, ele dá leis para que o seu povo cumpra. Essas leis mostram como que o homem deve se relacionar com Deus, como que ele deve se relacionar. E existia punições nas violações dessas leis, certo? Se ele fosse comprovado que a pessoa cometeu um delito. Vamos se dizer, por exemplo, se uma pessoa ela cometeu o furto, ela roubou algo de alguém. Então, aquele que sofreu furto, ele levava de testemunhas, evidência,
aí ia chamar aquela pessoa e a mesma seria julgada, certo? E se fosse comprovado que ele fez isso mesmo, ele tinha que restituir aquilo que ele roubou. E eu vou devolver aquilo que eu roubei 4 vezes mais, porque ele tinha conhecimento desse princípio na Torá. Se alguém cometeu um homicídio, por exemplo, ela tirou a vida de outro acusado e ouviu o acusador, ia ouvir as testemunhas para que pudesse saber como e por que foi cometido esse homicídio, né? A pessoa cometeu sem intenção, foi um acidente. Se foi um acidente, então essa pessoa ela não sofreria a punição da morte, certo? Se você roubasse, você tinha que devolver com juro. Se você tirasse a vida de alguém, né, como uma defesa pessoal ou como um acidente, aí você não era condenado à morte, você era levado para um local que se chamava cidade de refúgio. Que se perdeu, que você tinha tirado a vida, ele poderia matar você se lhe encontrasse também. Entende? Agora, se fosse concluído que ali foi um homicídio que você cometeu com a intenção de matar mesmo, você tinha outras saídas para não cometer aquilo e cometer. E existiam outros, dentro de determinados pecados que você pudesse cometer, você ia até aonde estava a oferta, de acordo com a sua condição financeira. E aquele sumo sacerdote, ele ia receber a sua oferta, ia apresentar a sua oferta a Deus, não era você que apresentava, era o sumo sacerdote que apresentava a Deus, né? Dentro dos sacrifícios diários. E por toda a nação tem uma festa que é chamada e conhecida como o dia de Yom Kippur, né? Era o dia que o sumo sacerdote ele ia fazer um sacrifício por ele ia fazer outro sacrifício pelos outros levitas e sacerdotes, e depois ele ia fazer um sacrifício em favor de todo o povo de Israel. Esse sacrifício em favor de todo o povo de Israel, o sumo sacerdote, ele pegava 2 bodes, um bode chamado o bode emissário. Aquele bode era levado, né, para o deserto e era abandonado ali. Depois ele pegava o outro bode, o povo, entende? Confessando ali, fazendo as orações para que Deus pudesse perdoar o povo. Então esses 2 bodes tinham que ser perfeitos, limpos, e o sumo sacerdote tinha que estar num estado perfeito também diante de Deus. Por isso que antes dele oferecer o sacrifício em favor do povo, em condição de pecador no momento que ele oferecesse um sacrifício para Deus. Entende? Que pecou? Quem pecou foi um animal ou foi um ser humano? Quem pecou foi um ser humano, foi o homem Adão e foi a mulher Eva. Esses que pecaram contra Deus, certo? Aí você descobre dentro da Torá o princípio da equivalência, da justiça de Deus. Se você roubou, você tem que devolver. Se você causou prejuízo em alguém, esse é o princípio de justiça revelado na Torá, certo? Aí por que veio então essa questão de ser necessário um homem em condição perfeita, né, apresentar-se a Deus como uma oferta? Porque quem pelos pecados para que alguém pudesse receber a vida eterna foi um homem. Adão é o nosso pai mortal, porque é através dele que nós herdamos a morte. Você está com a sua Bíblia?
Abre aí, ó. O homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O que isso quer dizer? O que isso nos informa? O pecado ele não entrou no mundo por meio de um animal, de uma ave. E devido ao pecado desse ser humano, então nós herdamos a morte. Por isso que todas as pessoas morrem, porque não era o projeto de Deus, o desejo de Deus, que o homem viesse morrer. Mas como o primeiro homem ele cometeu esse pecado, então todos os que nascem, todos que descendem dele, o óbito, morre. Essa é a consequência do pecado de Adão. A morte passa a todos os homens. O que nós herdamos de Adão? A morte, certo? Agora, vamos ler, vamos continuar a leitura toda. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas não, onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, deixa eu explicar só esse versículo 13 para vocês. E o pecado não é levado em conta. O que isso quer dizer? Aqui está falando da lei escrita, dada ao povo. O povo era instruído a respeito daquilo que era pecado, né? Adão foi instruído, Noé foi instruído. E você percebe que Caim, ao tirar a vida do seu irmão, foi algo que Deus fez juízo sobre ele. Então, se Deus fez juízo, é porque existia uma instrução. Ele sabia que não poderia fazer aquilo. E ele é punido por Deus. Então, ele foi instruído de forma oral. Mas não existia nada escrito. Mas oralmente o povo era instruído. Aí como você tem hoje o Novo Testamento, a Brit Hadashah, certo? Se não tem nada escrito, não tem uma legislação, então não poderia então ser cobrado das pessoas. As pessoas fazem o que é errado, mas elas não podem ser condenadas por isso. Entende? Aí o que acontece? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então a morte reinou até Moisés. De que forma? O homem foi depravado, o homem não tinha uma instrução. Aí Moisés é aquele que recebe de Deus a lei e passa aos seus contemporâneos. Amém? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem, Jesus Cristo, abunda sobre muito, também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só gratuito, veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por uma ofensa. Veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela... Então, você percebe o quê? Percebe que o pecado de Adão influenciou muitos homens a caminhar como ele caminhou, caminhar em desobediência a Deus, tornando então assim pecadores. Só que Deus, ele não deseja que o homem seja condenado. Deus deseja que o homem receba a vida eterna. Aí então que vai ser trabalhado por Deus. E essa salvação ela veio e chegou até nós por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Então agora a gente entra aqui na questão da salvação, que é o nosso propósito hoje. Amém?
Livro de Isaías, capítulo 53. É muito importante que você pegue a sua Bíblia. Isaías 53. Vamos aqui examinar as Escrituras. Amém? Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Aí aqui é uma profecia que fala de alguém que viria para ser o nosso Salvador. Aí, nesse texto, nós já vamos entender que quem que viria. Será que é o Espírito Santo que ia vir? Será que é o próprio Pai, o Jeová, que ia vir? Ou seria um servo de Jeová? Amém? Então, vamos ler a partir do versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço de Jeová? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura e nem beleza. Quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então veja só, esse texto, ele está falando de... Então, este homem, ele seria moído, ele sofreria humilhação, ele sofreria rejeição, ele seria castigado pelo pecado de um povo. Agora, nós vamos entender quem seria este homem. Este homem seria o próprio Yud-Heh-Vav-Heh, o próprio ali esse versículo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas Jeová fez, pensando o que está escrito aqui no versículo 6, mas Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, este homem aqui que está sofrendo, e ele está sofrendo. Então, o texto aqui não está mostrando que é Jeová que está encarnado. Não é Jeová que está sofrendo, mas esse homem que está sofrendo por um propósito de Jeová. Matador, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e a quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado, quer dizer, cortado é morto, da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então este homem, ele era um homem justo, ele nunca pecou. O texto diz que esse homem nunca cometeu injustiça, ele nunca ensinou heresia, ele nunca ensinou engano, ele nunca cometeu pecado. Todavia foi da vontade de Jeová esmagá-lo, e fazendo-o enfermar, dará os seus dias, e a vontade de Jeová prosperará nas suas mãos. Você está prestando atenção no texto? Quem é esse homem aqui que está sofrendo, gente? É o próprio Jeová? É o próprio Deus? Ou é um servo de Jeová? Eu vou ler o versículo novamente, o versículo 10. Estou lendo o 53. Todavia foi da vontade de Jeová esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade de Jeová prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, e com seu conhecimento, o meu servo justo. Aqui quem é? É um servo de Jeová? É alguém que está prestando serviço para Jeová? É o próprio Jeová? É Jeová que está se auto-esmagando? Ou alguém pega o pecado do povo sobre si, e esse homem, de acordo com a profecia aqui de Isaías 53, ele não é o próprio Jeová, como muitos assim dizem, né? Não, com os grandes e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então você vê um homem aqui que ele é chamado de servo de Jeová, é justo, não pecou, sofre por causa do pecado do seu povo. O seu sacrifício é tido como uma oferta que justifica o seu povo dos seus pecados. E isso tudo acontece pelo um propósito do próprio Jeová. E é dito aqui que ele apresenta a sua vida como uma oferta. Ou ele está oferecendo para outro. Então, ele está oferecendo para outro, que é o seu Deus e o seu Pai. Entende, meus senhores? Então, é simples a gente entender. É só aceitar a Bíblia. Aceitar a Bíblia. Eu quero que você está falando que é o próprio Jeová que ia se encarnar, ia se oferecer em sacrifício por nós, ou se seria um servo dele. Aí é dito aqui que ele intercedeu. Se ele intercedeu para quem, gente? Interceder é orar, é pedir, é suplicar em favor. Pegava o sacrifício, pegava aquele animal que a ele era levado e oferecia a Deus, pedindo perdão para o povo. É a mesma coisa que esse moço aqui, de Isaías 53, fez. Ele ofereceu a sua vida em favor do povo. Então ele orou, pedindo a Jeová que Deus perdoasse o seu povo. É simplesmente isso que o texto. E é quem que vem se sacrificar pelo povo? É o próprio Jeová que vem se sacrificar pelo povo? Ou é o servo de Jeová? Ele está intercedendo, ele está orando para si próprio, ele está orando para o outro. Ele oferece a sua vida como oferta para si, ou ele oferece a sua oferta para o outro? João capítulo 3. João capítulo 3. João 3. Sim. Antes de ler João capítulo 3, vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 39. Diz assim: ó. 29, né? Melhor dizendo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele disse: Eis o cordeiro. Aqui é um animal que é utilizado aqui como um animal que era imolado, sacrificado para ser oferecido para Deus em favor, ou como Deus que recebe a oferta. Você já meditou nesse texto? Eu vou ler novamente. No dia seguinte, João viu a Jesus. Quem que João viu? A Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse Jesus que é o Cordeiro, ele seria sacrificado para... Talvez é um texto que você cita diariamente, mas vamos meditar nesse texto. Amém? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem desceu do céu.
E como Moisés levantou a serpente no povo, estava ferido lá pelas cobras, lá está registrado em Números, parece, e para curar, para que o povo recebesse cura, Moisés, instruído por Deus, faz ali uma serpente, o povo olhava para a serpente e era curado pelo poder de Deus, certo? Aí Jesus usa a serpente como figura para mostrar que ele traria o que? Salvação, né? Para todo que nele crê, para todo que nele crê, tem a vida eterna. Então a vida eterna está condicionada à crença em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a si, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É assim que está o texto? Vou ler de novo. Porque Deus ama não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez não é assim que está na sua Bíblia. Mas muitas pessoas leem João 3,16. Já foi o meu caso no passado. Talvez pode ser seu caso hoje. Você lê o texto que está informando uma coisa e você entende exatamente como eu acabei de ler. Muitas pessoas leem João 3,16. Certo? Só um momentinho, só depois que eu terminar aqui que eu vou estar abrindo a live para as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que... Deus deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não perecer, mas receber a vida eterna. Então, quem veio a este mundo de acordo com João 3,16? Foi o próprio Pai? Foi o próprio Deus que veio? Sofreria pelo pecado do povo, que seria esmagado por Jeová, que é servo de Jeová, que intercedeu a Jeová em favor do povo. Quem é esse servo? De acordo com João 3,16, esse servo é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus a este mundo. Tá difícil para entender? Eu acho que não está, né? Pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus enviou a si próprio? Ou Deus enviou o seu Filho? Deus enviou o seu Filho. Entende? Então quem veio a este mundo não foi o próprio Deus Jeová. Quem veio a este... Está dando para entender, senhores? Amém? Vamos ler mais um texto. O que Jesus disse lá na cruz? Antes da cruz, lá no Getsemane. Abra em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler Bíblia hoje. Você que gosta de Bíblia, nós vamos ler Bíblia. A partir do 36, está escrito assim, ó. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: sentai aqui enquanto eu vou ali orar. Deixa a porta fechada. Ele ia orar para ele ou ele ia orar para Jeová? E levando consigo Pedro e os dois filhos, Zebedeu começou a entristecer e angustiar-se. Então Jesus ficou angustiado. Adiantando-se um pouco, prostrou-se. Por que essa Bíblia aqui não colocou adorou? Aqui é proskeneo, né? Mateus capítulo 29, versículo 39. Então ele prostou-se, orou. Jesus se prostra e ele faz uma oração. Meu Pai, se é possível,
Jesus está orando para si, ele é o próprio Jeová. Se ele é o próprio Jeová, então ele está orando para si. Se ele não é o próprio Jeová, Jeová é outra pessoa, Jeová é alguém que o enviou, que é o Deus de João 3,16, que é o Deus de Isaías 53, então Jesus está orando para esse Deus. E esse Deus aqui, segundo as palavras de Jesus, deixa eu passar por esse sofrimento. Jesus sabia que ele ia ser morto, sabia que ele ia ser torturado, preso, né? Aí Jesus volta lá, encontra os discípulos dormindo. Jesus volta e ora novamente ao Pai. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Jesus orava. Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Sofrimento, que ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer, ninguém quer ser torturado. Quem é que quer? Jesus não queria, mas ele submeteu-se à sua vontade para cumprir a vontade de Deus, a vontade do seu Pai. Jesus abriu mão da sua vontade, entende, né? Não acredita. Olha aqui, ó. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então a vontade de Jesus não era passar por aquilo, mas a vontade do Pai era a propósito do Pai. Jesus na frente, você vê Pedro, que no momento que os soldados chegam ali para prender Jesus, Pedro vai lá e corta a orelha lá do moço lá. Jesus pega a orelha e faz a cura ao Pai, e ele enviaria agora 12 legiões de anjos para me proteger. Uai, Jesus não ordenaria aos anjos, mas pediria ao Pai? É isso que está escrito, ele pediria ao Pai. Amém? Olha só, 26, versículo 53. Ó. Ou pensas tu que eu não poderia orar a meu Pai? Entende? Jesus ele sempre respeitou a autoridade que o Pai tem sobre ele. Se Jesus é o próprio Pai, se ele é o próprio Jeová, então ele não precisava orar, ele não precisava pedir, gente. Ele só ordenava, eu vou ordenar e vai vir. Agora nós vamos lá para o momento da crucificação. Jesus faz mais uma oração aqui, ó. É capítulo 27, se não me falha a memória, ou é capítulo 26. Amém? Abra sua Bíblia e você está anotando para depois você conferir na sua Bíblia. Isso é importante, gente. Olha só. João capítulo 20, Mateus capítulo 27. Olha só. Vamos ler aqui a partir do 38. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, balançando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o santuário em 3 dias, reedifica e salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Então a dúvida deles é se ele era o próprio Deus, se é o Filho de Deus. Se é o Filho de Deus, né? De igual modo também, os principais sacerdotes, com ele os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: a outro salvou a si mesmo e não pode salvar. Rei de Israel é ele. Desça agora da cruz e creiamos nele. E o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores com eles e foram crucificados. Então Jesus estava sendo aqui zombado. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Certa hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que era Deus ou era um homem? Se era Deus que estava na cruz, então para que Jesus estava aqui falando para si próprio, estava falando para outro?
Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22. A citação desse salmo. Então ele está mostrando o que aqui, senhores? Que não é o próprio Deus que está sendo morto. O Salmo 22. Você já leu o Salmo 22? Já leu? Eu convido o senhor a ler. A senhora a ler. Abra sua Bíblia e leia o Salmo 22. E perceba se o Salmo 22 apresenta um Deus que sofreu, de um homem que estava passando por tribulação. Olha só, presta atenção. Se o sacrifício de Jesus ele é salvífico, porque ele é Deus, então aqui Jesus não poderia estar. Não é assim, aqui na cruz e antes da cruz no Getsemane, ele está fazendo uma oração ao pai dele. Esse pai dele agora nós entendemos que é Deus. E quem era o Deus nesse tempo? É Jeová. Então Jesus 100% homem, plenamente humano ali, né, que se tornou humano, foi feito humano, ele está clamando a Jeová. Deus meu, por que me desamparastes? Entende? Então, deu para o senhor raciocinar, a senhora raciocinar. Deus enviou o seu filho ao mundo. É Deus enviou o seu filho ao mundo ou Deus veio ao mundo? Não, é Deus enviou o seu filho ao mundo. Certo? Então, Deus é quem envia. Vamos voltar para João, só para me mostrar para você, ó. João 8,42. Anota aí na sua Bíblia. Anota aí na caneta para depois você conferir na sua Bíblia. O Jesus tinha que dizer, se eu sou o vosso pai. Não, ele disse, se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias. Porque eu saí de Deus e vim de Deus. Eu vou ler novamente, com calma, para a senhora e para o senhor entender. Ó. Disse Jesus, respondeu Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, porque eu saí, mas ele me enviou. Deu para entender? Se Jesus é o próprio Deus, e ele não se auto-enviou, como que ele é Deus? Como que ele é esse Deus que ele está dizendo? E ele disse assim, ó, se vocês amam a Deus, se vocês amassem a Deus, vocês me amariam também. Ele é enviado ou ele é o próprio? Aí a senhora, o senhor julgue aí. Quem que morreu na cruz? Foi o próprio Jeová? Foi o próprio Deus? Ou foi o Filho de Deus? Agora nós vamos para um texto claro agora que vai falar como que o sacrifício de Jesus nos salva. O sacrifício da sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Tô dando um tempinho só para você encontrar aí. Hebreus 4, a partir do versículo 14. Né? Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote. Jesus é o quê? Um sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Né? Eu vou reler, desculpa aí. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, porque não temos um sumo sacerdote que não nos possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um como nós, e em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e acheguemos-nos a graça a fim de ser. Esse sacerdote aqui, ele é apresentado como Deus e homem ou ele é apresentado como homem? Ele é apresentado como o próprio Deus
E ele é apresentado como filho de Deus, e ele é apresentado como um sacerdote. O sacerdote, ele tinha um papel de pegar uma oferta e apresentar a Deus essa oferta. É assim que Jesus é apresentado. Jesus não é apresentado como aquele que recebe a oferta. Você já viu um texto dizendo que Jesus recebe a oferta? Não. Você vai ver texto mostrando Jesus em favor da nossa vida. E ele oferta para quem? Ele oferta para si próprio? Não, ele oferta para Deus. Então, Hebreus capítulo 4 apresenta Jesus como sacerdote, apresenta Jesus como filho de Deus, e ele apresenta alguém que sofreu tentações, mas venceu as tentações e não cometeu o pecado. Entende? Ele veio como nós, é isso que o texto diz. Lembra da live de ontem? Nós falamos que sobre a humanidade de Jesus, que tem pessoas que parecem que não sabem nem de onde. Não era uma carne que veio do céu, não é a carne que veio de Marte, da Lua. Não, a carne de Jesus era uma carne humana, era uma substância humana, igual a nossa. Quando o texto diz que ele foi feito carne, ele foi feito humano, a humanidade igual a nossa. A diferença de Jesus é que ele não fez aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos? Nós pecamos. E o que Jesus fez? Venceu o pecado. Ele não pecou. Porque se ele tivesse pecado, aí a oferta dele não teria valor. Certo? Vamos continuar o texto aqui, ó, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. É isso que o sacerdote faz. Podendo ele comparecer devidamente dos ignorantes, errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta razão deve ele tanto oferecer pelo povo como para si mesmo sacrifício pelos pecados. Ninguém toma a si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para que fosse sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe deu, segundo a ordem de Melquisedeque, os quais no dia da sua carne, tendo oferecido um grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação, para que todo que lhe obedeçam, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso temos muito o que dizer, mas difícil, porque devemos já ser mestre em razão ao tempo, ainda necessitais de que vos tornasse de ensinar princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haver de ser feito que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça e é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm para praticar as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Então nós vemos aqui que Jesus, Filho de Deus, o nosso Cristo, nosso sumo sacerdote, Filho de Deus, ele é o sacerdote e ele é a oferta. É assim que Hebreus ele vai estar nos ensinando. Amém? Então, o sacrifício de Jesus que nos traz a salvação é o sacrifício dele como homem. Deus vai como homem. Deixa eu ler um texto para ficar bem claro para você. Nós vamos desenhar agora para você. Um é aquele que fez a oferta, certo? Que oferece a oferta. Oferece para quem? Para Deus. Aí outro é aquele que precisa ser perdoado, que somos nós.
E outro é aquele que perdoa e que justifica. Quem é esse que perdoa e justifica? O Deus Jeová. Vamos lá para Romanos 3. Diz assim, a partir do versículo 21. Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus. Isso é o modo de Deus justificar o homem, que é atestado pela lei e pelos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus, o Cristo, para todos que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e separados estão da presença de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Você entendeu? Deus vai te justificar, vai te perdoar, vai te declarar inculpado da sua transgressão, limpo, perdoado, por causa da sua fé no sacrifício de Jesus. Então é o sacrifício de Jesus que trouxe a ti a salvação. Deus vai te perdoar, levando em consideração o sacrifício que Jesus fez. Seja você judeu, seja você gentil, precisa dessa graça. Então não é Deus que se sacrificou, não é Deus que se ofertou, não é Deus que apresentou a oferta. Quem se sacrificou, quem apresentou a oferta foi Jesus, o homem chamado Jesus. E o seu sacrifício foi feito como homem. Não tem texto dizendo que Jesus, o seu sacrifício, ele é salvífico porque ele era Deus. Pelo contrário, o texto está dizendo, certo? Que Jesus, ele traz a nós a salvação porque ele era humano. Quem pecou foi humano. Quem precisava pagar pelo pecado era um humano. E é isso que aconteceu. E não é Jesus que vai te salvar sozinho. Jesus é o meio de salvação, o caminho da salvação, a oferta da salvação, o sacerdote que apresenta a oferta para nos trazer a salvação. Quem de fato vai te declarar perdoado, inculpado, limpo? Quem, entendeu? Sabe quem é? Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que proveu a nós a salvação. Então isso tudo é bíblico. Então, quem é que envia? Jeová Deus. Quem é enviado? O Filho de Deus, que é Jesus. Quem recebe a oferta? Jeová Deus. Quem apresenta a oferta como sumo sacerdote? Jesus. Quem é a oferta? Jeová? Não. A oferta é Jesus. Entende? Jesus era o quê? Um animal? Não. Jesus era um ser humano. Porque lá no início, quem pecou foi um humano. E por causa desse humano, todos nós fomos separados de Deus e herdamos a morte. Por isso ele é o pai da morte. Jesus é o pai eterno. Por quê? É aquele que recebeu de Jeová Deus o poder para nos dar o dom da vida eterna. Compreendeu, senhores? Então não tem esse negócio de falar que foi o próprio Deus que se encarnou, que Jesus é o próprio Jeová, é o próprio Pai. Não está na Bíblia. Eu não sei por que minha live tá parando aqui, ó. Indevidamente durante a tua live pré. E ó, se cair minha live eu vou continuar. Agorinha. Pessoal, aconteceu algum probleminha aqui na minha internet, a minha live tá caindo, mas eu vou voltar agorinha de novo. Tá certo? Não sei o que houve aqui.
Aqui eu já volto e quando eu voltar eu vou bater papo com vocês. Podem ficar aí, tá bom? Já estou voltando.